Emanuel queria fazer uma pergunta? Mabel, desculpa, Mabel. É só porque, como você fez a pergunta. Emanuel. Olá. Sila, quando você interferiu dizendo que a imprensa não é a origem das fake news, estava muito certa. Existe um conceito que está sendo debatido numa instância superior às fake news, que tem sido chamado de desordem informacional, que inclui não apenas as fake news, mas todas as outras mensagens que, de alguma maneira, não são verdadeiras. O Conselho da Europa definiu em 3 possíveis, vamos dizer assim, modelos de desordem informacional. O que é produzido com objetivo específico de prejudicar alguém ou alguma instituição, é o que se vê nas campanhas. O que é mal produzido, geralmente sem técnicas jornalísticas e resultam numa notícia falsa, e aquilo que é manipulado a partir de fatos reais para gerar um resultado que interessa a alguém. Isso é muito usado, e a gente viu nessa campanha, no meio financeiro, para provocar altos e baixos da Bolsa de Valores. Então, os fake news realmente se inserem numa dessas pequenas coisas, e a imprensa pode ser ou não um agente, mas a salvação geralmente estará sempre no bom jornalismo. Mas eu queria voltar para o assunto que o nome dele? Abel, desculpe, Abel, levantou, a imperiosa necessidade da gente não aceitar a possibilidade de qualquer tipo de censura como uma defesa das fake news. Eu costumo até dizer que fake news são um preço barato que a população brasileira está pagando pela inaudita e inovadora participação no debate eleitoral. A gente nunca viu o que aconteceu, milhões e milhões de pessoas, quer dizer, minha tia, minha avó, a vizinha, estava todo mundo participando do debate, e elas, de vez em quando, espalhavam coisas que não eram verdade, e elas não tinham condição de analisar se era ou não. Em alguns países do mundo, nos países árabes, nos países mais fechados, a fake news é punida como um crime. Na Malásia, tem uma multa de $8.000 se você transmite uma fake news. Então, eu só queria reforçar que não há o que pague uma censura ou algum tipo de intervenção em qualquer tipo de processo de comunicação, e também no WhatsApp. Obrigada pela participação. Eu me lembrei agora que, durante a campanha, eu recebi um áudio que seria a voz do Ronaldo Caiado, dizendo que o Alckmin ia desistir em favor do Bolsonaro, alguma coisa assim. E eu ouvi aquilo, e realmente a voz era muito parecida com a do Caiado, mas, por um acaso, eu estava no estado do Caiado, e mostrei para as pessoas lá, e me falaram, não, esta não é a voz do Caiado, esse não é o Caiado. Aí eu respondi para a pessoa, que é um empresário, uma pessoa de responsabilidade, eu falei, esta não é a voz do Caiado. Ele falou, não importa, a mensagem é muito importante. Ou seja, ele continuou passando, né? E vai piorar, porque nós teremos daqui na próxima campanha as deep fake news, onde você vai ter o candidato falando, se expressando coisas que ele nunca disse. Isso acontecerá já na próxima campanha. De medo. Só uma coisa, vai piorar? Não, vai melhorar, eu acho. Porque eu acho o seguinte, eu acho que a participação, independente de que forma ela se dê, e como você disse mesmo, assim, acho que a fake news é um preço muito barato que a gente paga por uma participação democrática muito mais aguerrida e eficiente nas redes, sabe? Eu acho que esse movimento que eclodiu esse ano, ele vem de uma frustração muito grande lá de 2013, daquelas manifestações gigantescas e tal. E aí você tem um cenário político colocado em 2014, que era mais do mesmo, né? Dilma versus Aécio, assim, PT versus PSDB de novo. E as pessoas se sentiram extremamente frustradas com aquilo, assim, totalmente. Foi uma eleição fadada ao fracasso, né? Assim, a eleição de 2014 foi uma eleição que qualquer um dos dois que ganhasse teria dificuldades grandes em comover a população no seu mandato, porque a população já não queria mais. E aí
o que você gerou nesse ano, acho que foi uma eclosão de assim, agora eu vou mudar isso na marra. E aí é o vale tudo, né? Assim. Eu tenho mais 2 perguntas aqui. Uma delas não é exatamente sobre fake news. Então, eu vou passar para a doutora Karina, e quem fez, se ela tiver a gentileza de responder depois, que é sobre a legalidade jurídica da presença do Bolsonaro na campanha do Geraldo Alckmin, ok? Não tem nada a ver com fake news, eu vou lhe passar a pergunta. E tem uma para você, Noblar. A imprensa tem sofrido muita pressão, tem tido sua credibilidade acusada de ser de esquerda ou direita. Suas notícias têm sido vistas com ceticismo. As redes proporcionam outras fontes de informação. O que o setor tem refletido sobre isso? A pergunta é do Paulo Siqueira. Da perda de credibilidade da imprensa, de ter outras fontes de informação. A pergunta é do... Está sendo dito hoje em dia, quando sai uma notícia em qualquer jornal, as pessoas já estão tendo a tendência de não acreditarem mais, né? E elas estão indo pegar informações no Facebook. Por outro lado, ou qualquer rede, há uma pressão muito grande para vocês darem notícia muito rápido, que foi o caso ali do Lauro Jardim que ele colocou. Ele teve que dar uma notícia muito rápida, sem ter tempo de checar e nada. Como é que vocês estão refletindo, se o setor está pensando sobre isso? Quer dizer, quando você coloca uma notícia, vem uma opção de blogueiro dizendo que aquilo é mentira ou que aquilo é verdade, dando outro viés. O que vocês têm refletido sobre essa nova realidade de divulgar as notícias? Bom dia. Não, tudo bem. Tem se refletido muito e não tem chegado a nenhuma grande conclusão, e não sei se haveria uma grande conclusão a tirar para, eventualmente, refletir no comportamento daqui para frente. Quer dizer, isso, primeiro, isso nos mostra a necessidade de sermos muito mais atentos, muito mais corretos, de trabalhar mais exaustivamente a informação que oferecemos. Mas isso não nos, vamos dizer, não significa garantia alguma de que, eventualmente, isso passará. O que esse questionamento, que eu acho extremamente positivo, arrefecerá ao longo do tempo. Eu acho que se cobra da imprensa o que é a obrigação dela dar, um jornalismo, no caso, mais responsável, mais atento. Eu acho que a gente tem tudo a aprender com todas essas dificuldades que atravessamos. E acho que temos aprendido, a duras penas, mas temos aprendido. Antigamente era, quer dizer, eu já estou nesse ramo há 52 anos, antigamente nenhum jornal admitia que errou. Não havia como. Tem uma história fantástica do Time de Londres, que matou uma pessoa porque ele tinha uma coluna, morreu, tinha outra, nasceu, e na coluna de morrer eles colocaram o nome de um cidadão que nunca tinha morrido. Mas aí como admitir que o Time tinha errado? Então ele depois colocou na coluna de nasceu, dias depois nasceu o cara que ele tinha morrido. Quer dizer, isso num tempo que a arrogância, ou o que seja, ou a incapacidade do jornalista entender que ele deve satisfações era grande. Acho que se tem avançado muito nisso, muito. Acho que houve um outro momento que foi importante, quando o Correio Brasiliense aqui, no ano 2000, errou na manchete de capa, daquela de chamar a atenção de todo mundo, e no dia seguinte corrigiu na capa, no alto da capa, a manchete do Correio, no dia seguinte era o Correio errou. Eu nunca vi uma correção fazer tanto sucesso como essa fez, ganhou prêmio de jornalismo. Deveria ser assim, né? Hein? Deveria ser assim. Né? Pois é, mas... Eu acho elogioso. Hein? Eu acho que tem que ser elogiada essa postura. Eu agradeço a parte que me cabe nesse Correio erro. A gente comete erros são humanos, né? É verdade, a senhora tem toda a razão. E é louvável admitir, né? Corrigir. Lhe agradeço em nome do jornal. Voltando, mas isso nunca será plenamente satisfatório, porque é um componente de erro inevitável em quem faz jornalismo. Não haverá nunca uma situação de não erro, de margem zero de erro.
porque você trabalha com a informação que é extremamente dinâmica, veloz cada vez mais. Antigamente, você tinha um dia inteiro, quando se tratava apenas de jornal, para você apurar uma informação. Eram poucas, o volume de informação parecia grande, mas se comparado com o que nós temos hoje, não era nada. E se publicava no dia seguinte, e se tinha o dia seguinte todo, eventualmente, para corrigir ou não. Hoje, se cobra do jornalista que faça isso de imediato. Primeiro, que não erre. A intolerância com o erro, que, de alguma maneira, é boa, a intolerância com o erro, torna o jornalista muito mais cauteloso, mas também muito mais alvo de críticas a essa coisa toda. Agora, como lidar com o erro no jornalismo, ou imaginar que isso é possível de um dia acabar, não é possível. O que se deve cobrar do jornalismo é principalmente honestidade. Não é margem zero de erro, é honestidade. A honestidade para corrigir quando erra, a honestidade para pedir desculpa. Não é uma resposta satisfatória, eu sei, mas é a única que eu tenho. Obrigada. Tem uma última pergunta, acho que está todo mundo com fome já, então peço que a resposta seja rápida. Bom dia, meu nome é Jean Campos, eu sou jornalista e eu sou pesquisador do tema fake news no departamento do mestrado em Direito aqui do Uniceub de Brasília. E eu decidi pesquisar o tema justamente por uma primeira constatação que foi dito aí pelos senhores, que é da dificuldade do campo do direito de compreender essa dinâmica da internet e da própria comunicação. Isso tem refletido na falta de efetividade das leis, na falta de uniformidade das decisões judiciais e, consequentemente, nós estamos discutindo aqui que nós não temos mecanismos eficientes para combater o avanço das notícias falsas. O tema, por outro lado, da regulação, da regulamentação das fake news, ela causa, para a gente que é da comunicação, um certo temor em relação à ameaça às nossas liberdades, né? A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. E outra constatação, já para encaminhar para a pergunta, é de que, olhando o ponto de intersecção entre o direito e a comunicação, existe um espaço para o debate, um debate a respeito das formas de prover, por exemplo, o direito de resposta nas redes sociais, que hoje as redes sociais elas não possuem qualquer responsabilidade em relação à propagação das fake news, a não ser a exclusão do conteúdo. Então, dentro desse contexto, dessa descrição do que os senhores mesmos disseram hoje, eu pergunto se há espaço para que a imprensa inicie esse debate sobre as fake news, mobilizando o Congresso Nacional, inserindo no Congresso Nacional, na pauta do Congresso, uma possível revisão do Marco Civil da Internet, que é um marco. Os senhores acreditam que existe espaço para que isso entre na agenda da próxima legislatura? Vou de novo insistir para respostas rápidas para a gente cumprir com o nosso horário. Começar e aí a gente já se despede. Eu acho que sempre deve ter espaço, né, para discutir coisas que são essenciais para a sociedade. Eu gostei muito da posição do senhor. Qual o seu nome? Manuel? Emanuel. Porque é mais ou menos isso. Até que ponto a gente vai tentar regulamentar a internet, a imprensa, e perder um direito tão caro que é a liberdade de expressão, né? Então, a gente precisa, sim, pensar em soluções e propor. Hoje, outra coisa boa da internet, hoje a gente tem um acesso ao parlamentar muito mais fácil do que antigamente, né? E grupos, o próprio CAMP, que é aqui elogiando a iniciativa da criação do CAMP, o próprio CAMP pode encampar essas propostas para serem debatidas no Congresso e buscar justamente uma melhora ou uma manutenção do que está. Porque, de fato, não podemos pensar que não é bom para a democracia nenhuma censura, nem da imprensa, nem da sociedade. Obrigada. Bom, tanto nessa questão da regulação, quanto até um comentário feito pelo amigo ali, não lembro seu nome, perdão. Que, apesar da imprensa ser um agente relevante nessa discussão, ela talvez não seja o mais ponto central. Você falou na questão de discutir, talvez, uma revisão das leis.
Quando tem um erro da imprensa, essas questões já estão reguladas. Elas podem ter problemas na aplicação e, enfim, isso se corrige. O problema é que a gente tem um meio, é um problema mais de mídia do que de imprensa, né? A gente tem um meio novo de disseminação de informação e que a imprensa é só um pequeno... tem uma participação menor dentro dele do que talvez a discussão se coloque. É muito mais uma regulação técnica de meios de informação, canais de informação, do que propriamente de imprensa, de jornalismo ou da imprensa como um todo. Então, é aí que está a dificuldade também, porque ao mesmo tempo que a gente trabalha em cima da informação, do conceitual, do que é fato, do que não é, tem uma restrição muito grande de como vai circular essa informação. A informação pode estar sempre correta, mas se ela não chegar ao mesmo lugar em que chegam as informações que estão incorretas, ela é ineficaz, né? E aí não é atribuição do jornalista, é a disposição dos meios e como a sociedade está organizada para se comunicar hoje em dia. Acho que essa é um limitante muito grande. Obrigada, Vitor. Você é bem Obrigada sucinto. pela participação. Eu acho que não há espaço para essa discussão, de verdade. Assim. Por que eu acho isso? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, a dificuldade da gente conseguir medir o impacto dessas fake news para estipular um direito de resposta, sobretudo no WhatsApp. Você não consegue saber quantas pessoas foram impactadas por aquela notícia, quantas pessoas, enfim, tomaram aquela informação. Isso é impossível, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto do custo-benefício. Assim. Até que ponto um pagamento de um valor em espécie pode valer a pena ou não. Assim. Quanto que vale uma notícia espalhada sobre o kit gay? Assim, não dá para estimar isso. Assim. Isso pode ter dado uma vitória na presidência da República, sabe? E aí você vai estipular lá uma indenização de R$10 mil, o cara vai rir de você, vai falar, beleza, vou fazer mais. Entendeu? Assim, o que eu acho é que a gente precisa tomar muito cuidado nesse momento da democracia e dos processos comunicacionais que a gente está, das instituições, que são coisas que devem ser cada vez mais credibilizadas, né, e calcadas, fortalecidas, enfim, delas não parecerem ridículas e de tentarem cercar isso de uma forma que elas não vão conseguir e vão ficar descredibilizadas ao invés do resultado inverso que seria o desejável. Eu penso como ele. O Noblar pensa como ele. Então, bom almoço. Até depois. Agradeço muito a participação de todo mundo.